Seleção Alvinegra, mais um dia de vídeo aqui no Seleção. Meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece. Já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal. Pegar esse vídeo aqui, coloca lá naquele grupo de WhatsApp do teu amigo botafoguense, da tua família. Compartilha esse vídeo aqui, que aqui no Seleção é 100% glorioso, 100% notícias do Alvinegro, beleza? Nessa semana, tivemos uma semana agitada nos bastidores do Botafogo. Notícias sobre Yaya Touré, Botafogo SA, declarações fortes do Montenegro sobre a volta do futebol. Já passou um pouco aqui sobre todos esses assuntos, né, da semana do Botafogo, que foi realmente muito agitada. Hoje eu queria falar e dar minha opinião sobre a volta do futebol. Acho que o assunto Yaya Touré e também Botafogo SA ficou muito em evidência e a gente não está comentando muito sobre a possível volta do futebol. Alguns clubes do Rio de Janeiro aqui já se posicionaram a favor da volta do futebol e o Botafogo se posicionou contra. A gente vai falar um pouco aqui sobre isso e falar um pouco do que a gente acha sobre essa possível volta do futebol. Lembrando, galera, que esse é um posicionamento somente sobre a volta ou não do futebol. A gente deixa claro aqui que a gente não está fazendo nenhum posicionamento político, tá? Até porque o Seleção Alvinegra não vai se envolver nessa parte política. A gente só vai realmente dar a nossa opinião sobre a volta ou não do futebol perante essa pandemia, perante aí ao coronavírus, beleza? Tem algumas notícias para dar, né? O Montenegro deu entrevista hoje à Fox Sports, uma entrevista muito tensa, muito forte, né? As declarações do Montenegro, dizendo o seguinte: o Botafogo pode até perder de WO, mas o Botafogo não vai jogar, não vai voltar a jogar futebol nesse momento que a gente vive de pandemia. É uma declaração muito forte porque o prefeito Marcelo Crivella, ele convidou os clubes para ter uma reunião sobre a possível volta do futebol, lembrando que o Flamengo aqui no Rio de Janeiro já está treinando presencialmente, os outros clubes ainda estão treinando ainda em home office, e o prefeito Marcelo Crivella, atendendo a pedido aí do presidente Jair Bolsonaro, quer se reunir com os clubes para a possível volta do futebol, para tentarem ver como que vão fazer para a volta aí do Campeonato Carioca, que terminou aí praticamente só a Taça Guanabara, e também para a volta aí do Campeonato Brasileiro depois, em relação aí aos clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, através também do Paulo Autuori, deu ontem na Botafogo TV, inclusive a gente vai deixar o link aqui embaixo, do canal oficial do Botafogo, Botafogo TV. Se inscreva também no canal oficial do clube, ajuda muito o clube, galera, se você se inscrever no canal oficial do clube. O Paulo Autuori deu uma entrevista também pela Botafogo TV ontem, muito forte, falando sobre a volta do futebol. Disse que se eles pensam, aspas pro Paulo Autuori, se eles pensam que nós vamos aceitar isso passivamente, estão enganados. Ou seja, o Botafogo promete lutar muito contra essa decisão aí de voltar o futebol nesse momento. Lembrando que a gente talvez vive o pior momento dessa pandemia, o maior número de mortes por Covid-19 por dia aí, desde o início dessa pandemia, mas a gente vê a atitude de alguns clubes, por exemplo, o Flamengo e o Vasco estão apoiando a volta do futebol, o Botafogo e o Fluminense não estão apoiando. Inclusive, o Botafogo e o Fluminense prometeram não comparecer nessa reunião convocada aí pelo prefeito Marcelo Crivella. O que a gente acha disso? Seleção Alvinegra é um portal muito grande, essa é a minha opinião. Hoje sou eu que estou fazendo vídeo aqui, não condiz talvez com a opinião de todos do canal. A gente aqui é bem democrático e cada um pensa da sua forma. Na minha opinião, eu acredito que realmente o momento não é para voltar a jogar. A gente vê o Flamengo, por exemplo, querendo a volta do futebol porque ele está desesperado. O Flamengo projetou 2020 com uma receita maior do que a de 2019. A receita do Flamengo em 2019 já foi a maior do Brasil. Então, a partir do momento que acontece uma pandemia e trava as receitas do Flamengo, mesmo que o Flamengo tenha um maior número de receitas, o Flamengo é um clube que tem muitas despesas também. Então o Flamengo gasta muito dinheiro. Então é óbvio que o Flamengo vai fazer força para voltar o futebol. E o Botafogo já está acostumado a viver com crises, né? Com pouco dinheiro, com a situação apertada. Então a pandemia só agravou um pouco mais a situação.
Mas esse momento que a gente vive de ter que se apertar financeiramente, o Botafogo já está acostumado. Então o Botafogo hoje pensa em vidas. O Botafogo hoje fala, olha, financeiramente a gente já está tendo problemas, então vamos preservar vidas, vamos ter cuidado aí, né, com os nossos jogadores, com a família dos jogadores, porque não é somente os jogadores, né, cara? Quando o jogador vai ao treino, ele pode levar o vírus para dentro de casa. Muitos jogadores têm criança pequena em casa, tem mãe com idade no grupo de risco, né? Pode passar para a esposa, e a esposa depois passar para a mãe, para a avó. É um vírus muito complicado. A gente está em quarentena aí, não é à toa. Muita gente já tá, mesmo em quarentena, está pegando esse vírus, né? A saúde está entrando aí praticamente em colapso em alguns estados, tanto no Rio de Janeiro quanto no Amazonas. A situação realmente já chegou, em São Paulo também, a situação também já ficou bastante crítica. Então, na minha opinião, o Botafogo segue de maneira correta, corretíssima. Eu não tiro, se a gente critica aqui quando merece, a gente também elogia quando merece. A postura do Montenegro, a postura do Botafogo é exemplar, na minha opinião, em relação a toda essa questão da volta do futebol e também das tratativas com seus atletas em relação ao coronavírus. Não é momento de pensar em futebol, é momento de você pensar em vidas humanas, em preservar vidas humanas, e o Botafogo segue, na minha opinião, de maneira corretíssima. Só para deixar isso ratificado aqui, é um assunto que a gente não falou no Seleção Alvinegra durante a semana, e um assunto que vem pipocando aí em todas as mídias sobre futebol, sobre o Botafogo. Beleza, galera? Então, deixe seus comentários aí, o que você acha da possível volta do futebol. Você concorda com o Montenegro, concorda com o Botafogo, concorda com o Flamengo? Para você, tem que voltar ao futebol? Não tem que voltar? Deixa nos comentários aí, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos. Seleção Alvinegra, sempre deixando você bem informado. Até mais!